Aleluia, louvado seja Deus. Amados, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus nessa noite, aleluia. Estamos dando início a mais um culto de avivamento e ensino da palavra do Senhor. E nessa noite estaremos nos concentrando na lição de número 10, aleluia, do quarto e último trimestre de 2022, cujo tema é a restauração nacional e espiritual de Israel. O textuário se encontra em Romanos, capítulo de número 11, versículo 26, que diz: e assim todo o Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. Verdade prática, diz a chamada divina, a restauração tem a ver com o restabelecimento espiritual e social de quem se arrepende. A lição de hoje é um estudo sobre a restauração nacional e espiritual de Israel. A visão que Ezequiel teve do vale de ossos secos descreve, numa linguagem metafórica, como Israel voltará a ser uma nação soberana reconhecida na comunidade internacional. Ou seja, a palavra profética contempla uma restauração completa, política e espiritual. Tópico primeiro, sobre o significado do vale de ossos secos. Subtópico primeiro, os ossos secos. Se encontra em Ezequiel, você que está acompanhando, Ezequiel, capítulo de número 37, versículos 1 e 2, que diz: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. O profeta não diz como exatamente Deus o levou ao vale, mas a expressão "e o Senhor me levou em espírito", no versículo 1, se refere à maneira de como Deus lhe entregou estes oráculos, ou seja, por meio de uma visão, como já havia acontecido antes, conforme Ezequiel capítulo 1, versículo 1, quando, passados 4 anos aproximadamente, que Ezequiel chega no cativeiro babilônico, chega às margens do rio Quebar, que era uma colônia de exilados na Babilônia. Ezequiel, aleluia, tem uma visão em que ele vê os céus abertos e a glória de Deus começa a se manifestar para ele. Viu? A mão do Senhor foi sobre ele e ele começou a ter visões de Deus. E conforme também o capítulo 8, versículo 3, quando Deus começa a revelar as abominações do santuário, quando Deus, ele, por meio de uma visão, Ezequiel vê uma mão de um homem que o pega pelos cabelos da sua cabeça e o levanta entre o céu e a terra e o leva em visão de Deus para Jerusalém. E ali Deus começa a revelar todas as abominações, as coisas absurdas que os líderes religiosos e o povo estava praticando dentro da casa do Senhor, nos bastidores do aspecto religioso da vida do povo judeu. E no capítulo 11, versículo de número 24, quando a glória de Deus, Deus começa a mostrar a glória saindo do meio da cidade e se pondo sobre o monte. Ele viu aquela glória como a glória que ele viu também quando ele chega na Babilônia e quando ele desce ao vale, conforme a palavra do Senhor, quando Deus ele se manifesta para Ezequiel após 7 dias, que Deus manda Ezequiel ficar enclausurado dentro da sua casa. Isso você vai ler no final do capítulo de número 2, começo do capítulo de número 3 de Ezequiel. Então, ele foi conduzido em visão e colocado no meio de um vale cheio de ossos que estavam sequíssimos. Essa revelação é uma profecia que anuncia de antemão a restauração nacional de Israel, depois de muitos séculos de dispersão entre as nações, seguida pela restauração espiritual.
Então nós vemos que o Vale de Ossos Secos, na verdade, ela é uma profecia que se dá em duas etapas. É uma profecia de cunho escatológico, ou seja, não estava naquele momento que Deus estava mostrando para Ezequiel aquela visão, não estava acontecendo nada ainda, estava no começo do processo. Louvado seja o nome do Senhor, quando os ossos estavam se secando, porque ali já era a segunda etapa do exílio babilônico. Então os ossos já estavam se secando. Os ossos se secam quando definitivamente Jerusalém é derribada, os muros são fendidos, as portas queimadas a fogo, as casas são saqueadas, derribadas, o palácio real é destruído, a casa do Senhor também é saqueada e derribada. Então aleluia, é que começam os ossos se secar, porque o tempo começa a passar e o povo começa a perder a esperança nas promessas que Deus havia feito. E por conta disso, Deus ele envia profetas à Babilônia, usa Jeremias para escrever uma carta no capítulo 29 do seu livro acerca dos cativos, falando para que eles não se diminuíssem, para que eles não esmorecessem, para que eles não desistissem, mas que eles trabalhassem, que eles se multiplicassem, que eles formassem família, que eles se desenvolvessem, aleluia, que certamente passados 7 décadas, Deus visitaria o seu povo e lhes daria o fim, aleluia, que eles esperavam, que era a restituição nacional e espiritual na sua presença. E ali Deus também envia Ezequiel, aleluia, em cerca de 597 a.C. e 593 a.C. Ezequiel tem a visão e Deus começa a usar Ezequiel no dia em que Jerusalém cai. Louvado seja o nome do Senhor. No capítulo de número 33 do livro de Ezequiel, aleluia, nós contemplamos esse episódio. A cidade cai, o mensageiro chega e avisa, e Deus começa a tomar Ezequiel em profecia, para começar a profetizar palavras, aleluia, de promessas de restauração, palavras de consolação, para fortalecer aqueles que estavam enfraquecendo por conta do tempo que estava se passando lá na Babilônia. Então, essa profecia, aleluia, na verdade é uma profecia de cunho escatológico, que iria se cumprir num futuro, aleluia, um pouco distante daquele momento que eles estavam passando, porque eles teriam que passar por 70 anos, aleluia, naquele cativeiro, até o dia que Deus iria visitá-los e fazer com que fosse de alguma forma emitido um decreto para que eles regressassem à sua terra natal e começassem o processo de restauração, aleluia, de Judá. Então nós vemos, aleluia, que a primeira etapa é um processo de restauração nacional que se cumpriu, aleluia, agora em 1948, quando Israel foi reconhecido como Estado, ou seja, como país. Quando, aleluia, foi declarado que Israel, aleluia, agora era um país independente, aleluia, cumprindo-se assim, parcialmente, louvado seja Deus, a profecia do profeta Ezequiel. Mas ainda tem a parte B, que é quando, depois que aqueles ossos que se tornaram corpos, eles serão cheios do Espírito e se levantará um exército numeroso e poderoso sobre a terra, que é a restauração espiritual. Quando aqueles cadáveres, depois de restituída a sua forma original, que diz respeito escatologicamente falando da restauração nacional, eles seriam restituídos à sua ordem, aleluia, política original. Aí sim, Deus Deus soprará o seu espírito e os fará viver, e se levantará aquele exército numeroso, conforme a visão de Ezequiel, que diz respeito à restauração espiritual de Israel. Subtópico 2. Falamos sobre os ossos secos. Os ossos secos, na verdade, é o próprio Israel. É Judá
no caso, que estava no cativeiro, já tinha perdido as esperanças, já tinha jogado a toalha, já tinha entregado o jogo. Se você ler o versículo de número 11, é o que Deus fala a Ezequiel, o que estava se passando no coração do povo. Eles dizem assim: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Ou seja, eles já tinham, aleluia, aceitado que tudo tinha acabado. Mas sabe o que eu acho interessante? Que no versículo seguinte Deus diz: portanto profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Ainda que para Judá eles já tinham dado como perdido a sua causa por conta do cativeiro, Deus reforça a sua promessa dizendo: ainda que vocês já tenham dado a causa como perdido, eu farei com que o que está morto volte a reviver. Porque para Deus, irmão, não existe fim e nem ponto final, mas um novo começo preparado pelo próprio Deus. Então entenda que, além dessa profecia ser uma profecia escatológica, uma profecia de cunho escatológico, é uma profecia também que possui uma aplicação pessoal para os nossos dias, que nos leva a compreender que, ainda que por algumas circunstâncias nós venhamos dar por causa perdida, se Deus falou que tem um tempo e quando esse tempo chegar, Ele vai restaurar todas as coisas e colocar tudo no seu devido lugar, pode ter certeza e aguardar, porque Deus vai entrar com providência e restituir conforme a sua promessa. Amém, amados? Então nós vemos que esta palavra de Ezequiel, essa profecia, essa visão, ela é de cunho escatológico, mas também possui uma aplicação pessoal, que quando Deus faz uma promessa, Ele não tarda em cumpri-la, Ele cumpre no tempo determinado. Subtópico 2, o significado. Nos versículos 11 até o 14, Deus explica a Ezequiel o significado da visão. A palavra profética esclarece que estes ossos, como nós lemos agora há pouco, esses ossos são toda a casa de Israel. É interessante que Deus não apresenta só o quadro da história de Judá. Deus, Ele apresenta no geral aquele vale sendo, aleluia, as tribos do norte que já haviam sido espalhadas pelas nações no cativeiro assírio em torno de 722 a.C., aproximadamente, e agora o cativeiro babilônico, que dispersara o reino do sul, que é Judá e Benjamim, entre as nações. Então, aquela situação que Deus estava mostrando a Ezequiel naquela visão, era uma situação geral do povo de Deus. Por isso Deus não define a casa de Judá por casa de Efraim, que é as tribos do norte, mas a casa de Israel, porque para Deus Israel nunca deixou de ser o seu povo, seja eles as tribos do norte, as 10 tribos, ou as 2 tribos do sul. Para Deus continua sendo uma só tribo. Amém? Porque Deus não faz acepção de pessoas. Muitos dos dispersos haviam perdido as esperanças, já tinham dado como perdido, e se sentiam totalmente destruídos. Eles disseram: os nossos ossos se secaram. Ou seja, não tem mais meio de restabelecimento ou restituição. Pelo menos no ponto de vista humano.
A expressão significa ruína definitiva. Eles já tinham batido o martelo, já tinham aceitado, porque aquela história, aceita que dói menos. Eles já tinham aceitado, aleluia, a derrota. Nós estamos derrotados, estamos destruídos, não tem mais jeito. Pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Ou seja, como algo que não tem volta. O discurso não diz quando os oráculos foram entregues ao profeta, mas com base no versículo 11, podemos afirmar que isso aconteceu logo que Ezequiel recebeu a notícia da destruição de Jerusalém do templo, que está em Ezequiel capítulo 33, versículo 21, que venham da cidade e informa Ezequiel, a cidade caiu, o templo foi destruído, os muros foram fendidos, as portas queimadas a fogo, e o povo está em extrema miséria. Ou seja, quando o templo caiu, que era um monumento que trazia segurança para o povo, aleluia, aí toda a esperança do povo também caiu por terra, conforme também as profecias de Jeremias no capítulo de número 7 do seu livro, quando o próprio Jeremias diz, vocês dizem, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é esse, mas eu vos digo, se vocês não se ajustarem, se vocês não se arrependerem, se vocês não abandonarem os pecados de vocês, aleluia, eu vos visitarei com juízo. Então nós vemos, aleluia, que o povo confiava não no Deus do templo, mas no templo que pertencia a Deus. Ou seja, era um monumento era no monumento que eles depositavam a sua fé. Era como se fossem idólatras. Eles deixaram de confiar no Deus do templo e começaram a confiar no templo do Senhor. Tipo, o templo está aqui, a arca está aqui, Deus está aqui. Mas Deus deixa bem claro, eu não habito em templo feito por mão de homem. Eis com quem, aleluia, a minha presença habita. Ezequiel fala isso Isaías fala isso no capítulo 66 do seu livro. Eis que eu habito com o quebrantado e com o contrito de coração. Aquele que, junto com aquele que teme e treme diante da minha palavra. Eis que com esse Deus ele habita. Então nós vemos, aleluia, que o templo nada mais é do que um local consagrado para adoração. Mas Deus ele se manifesta, aleluia, para aquele cujo coração é um templo preparado para abrigar a presença da sua glória. Então não importa, por isso que quando Deus ele mostra Ezequiel já no capítulo 11 do seu livro, ele mostra a glória saindo do meio da cidade, porque a glória já tinha saído do templo, depois foi para o meio da cidade, depois do meio da cidade foi para o alto do monte. Quando a glória de Deus vai para o alto do monte, foi o tempo que Nabucodonosor com o seu exército entra na cidade, invade e faz o que tem que fazer. Então nós vemos, aleluia, que mesmo Deus longe do seu templo físico, falando, aleluia, mas Deus ele se revela para todo aquele que a ele se atém. Usa Jeremias em Jerusalém, usa Daniel lá na corte de Nabucodonosor, usa Sadraque, Mesaque e Abednego, aleluia, lá nas províncias que ficaram sob a sua responsabilidade. Usa, aleluia, Ezequiel no meio dos cativos, lá na colônia de exilados. Ou seja, Deus ele não cessa de se manifestar. Não é porque o templo físico caiu que Deus cai junto, irmão. Deus ele não habita em quatro paredes. Deus, aleluia, nem o próprio Isaías, no capítulo 66, versículo 1, e também na oração de Salomão, Salomão lhe declara, eis que os céus dos céus não comportam a tua presença, que casa farei eu para que tu habites? Se tu não habitas em templo feito de mão de homem, nem os céus dos céus conseguem comportar a tua totalidade. Como é que uma casa vai abrigar a tua gloriosa presença que é incomensurável e incompreensível? Então nós vemos que Deus é o que enche todas as coisas. Deus é o que enche os céus e a sua glória enche a terra. Então nós vemos, aleluia, que o povo perdeu a esperança,
mas Deus não voltou atrás das suas promessas. Ainda que você perca as esperanças naquilo que Deus falou, não se preocupa. Deus não vai voltar atrás naquilo que Ele, aleluia, prometeu. Porque Ele é fiel. O discurso não diz quando, tá? Vamos lá. Se esse pensamento pudesse ser confirmado, isso significa que a dispersão já estava concluída. Lá em 2 Reis, capítulo 25, versículos 10 e 11. E segundo livro das Crônicas, capítulo 36, versículo 20. Ou seja, quando o templo cai, Jerusalém é definitivamente derribada e chega o fim do Reino do Sul. E assim, o Reino do Sul é transportado para a Babilônia, conforme a palavra do Senhor. Subtópico 3, as promessas de Deus. O mesmo Deus que fez as feridas, Ele mesmo as ligará, conforme Oséias 6:1. Ele abriu a ferida, Ele mesmo a ligará. O mesmo Deus que fere é o mesmo Deus que cura. Porque, irmãos, muitas das vezes o que é que acontece? Deus ele tem que permitir, por meio de uma circunstância enérgica, que o adversário, aleluia, nos aflija. Porque muitas das vezes nos mostramos autoconfiantes demais. E isso é muito perigoso. Quando você se sente muito autoconfiante, você acaba, aleluia, por deixar de confiar no Senhor, porque você acha que o teu braço, a tua sabedoria e os teus recursos podem resolver todos os problemas da tua vida. Quando nós que confiamos no Senhor, nós entendemos que apesar de termos sabedoria, de termos força e termos recurso que Deus nos envia, mas se Deus não der a última palavra, como diz, aleluia, Salomão no seu Salmo de número 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se Deus não estiver no centro, não estiver no controle, não der a última palavra, irmão, a gente não consegue chegar lá. Pode até dar alguns passos, mas vai chegar um momento que você vai ter que reconhecer, porque você vai chegar no teu limite. Quando você chegar no teu limite, só Deus poderá fazer você ir além. Não tem esse, irmão, que consiga sobrepujar a vontade de Deus. Porque Deus permite você ir até onde você acha que pode ir. Mas vai chegar uma hora que você vai ter que reconhecer. Se não for Deus nessa situação, você não vai sair dela. O mesmo Deus que advertiu o povo ainda nos dias de Moisés, da diáspora, ou seja, da dispersão, em caso de desobediência aos mandamentos de Yahvé, que é o Deus Jeová dos exércitos, conforme Levítico capítulo 26, versículos 33 ao 37, e Deuteronômio 28, versículos 25, 36 e 37, que Deus já estava desde a época do deserto, da jornada do deserto, antes deles conquistar a terra prometida, Deus já estava falando que o povo ia se desviar, que o povo ia se dobrar diante de deuses estranhos, que o povo ia quebrar o santo concerto e como consequência Deus permitiria o cativeiro, mas passados 70 anos Deus os visitaria e os traria de volta para a terra que mana leite e mel, a qual foi prometida a Abraão, a Isaac e a Jacó. Deus de antemão, antes de acontecer, Deus já está avisando tudo que ia acontecer. Para quê? Para que ninguém fosse pego desprevenido. Aí outra coisa que eu aprendo. Eu só sou pego desprevenido se eu não me preocupar em me informar acerca da vontade de Deus. É só desinformado, aleluia, que tropeça, aleluia, na escuridão. Mas aquele que procura se informar, buscar Deus, se firmar em Deus e caminhar com Deus, dificilmente tropeça no escuro. Sabe por quê? Porque está debaixo da luz verdadeira, que é o Senhor. Prometeu trazer
trazê-lo de volta, conforme Jeremias 31, 17 e Ezequiel capítulo 11, versículo 17. A dispersão de Israel entre as nações é identificada com o vale de ossos secos da visão de Ezequiel. Essa visão serviu para aumentar a esperança do povo durante os séculos de perseguições entre as nações na diáspora, ou seja, na dispersão. A visão vislumbra a restauração nacional e, em seguida, a restauração espiritual. Porque o Deus que em vós começou a boa obra, diz Paulo aos Filipenses, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Em resumo, aquele que começou a boa obra em você não vai deixar pela metade. Aleluia! Ele vai te estabelecer, mas ele também vai te levantar espiritualmente. Ou seja, Deus é o que abençoa, tanto na terra quanto no céu. As suas bênçãos são materiais e espirituais. Deus, ele abençoa em todos os aspectos, porque somos seres físicos e seres espirituais. Nós temos o nosso corpo que se comunica com o mundo físico e temos a nossa alma e o nosso espírito que se comunica com o mundo espiritual. E nos dois aspectos, Deus é poderoso para nos abençoar de forma completa e absoluta à medida que nos deixamos reger pela sua vontade expressa na sua palavra. A dispersão de Israel entre as nações é dita, nós lemos sobre isso. A visão vislumbra a restauração nacional e em seguida espiritual. Então, esse foi o significado da visão do vale de ossos secos, conforme o tópico primeiro. Nós vimos sobre os ossos secos. Quem eram os ossos secos? Que era o povo de Israel no geral, as tribos do norte, as 10 tribos do norte, conhecidas como Efraim, que foram, fazendo resumo aqui, foram levados cativos pelos assírios, espalhados entre as nações em torno de 722 a.C. aproximadamente, e a nação, o reino do sul, composto por Judá e Benjamim, que foram dispersos na Babilônia em torno de 586 a.C. aproximadamente. Vimos o significado, aleluia, da visão do vale. Eles estavam sem esperança, mas Deus, para reforçar a fé, para que eles renovassem a sua esperança, afirma: eu vos tirarei das vossas sepulturas, soprarei o meu espírito sobre vós e vivereis, e eu vos trarei de volta para a sua terra. E as promessas de Deus, que Deus os restauraria, tanto nacionalmente, no aspecto político, quanto espiritualmente, no aspecto religioso, ou seja, no aspecto da adoração ao Deus verdadeiro. Tópico 2, sobre a dispersão. Vimos sobre o significado do vale dos ossos secos, a visão. Agora, sobre a dispersão dos judeus entre as nações. Subtópico primeiro, as diásporas, ou as dispersões de Israel, que eram as 10 tribos do norte, e Judá, que eram as 2 tribos do sul. A primeira diáspora, ou dispersão, começou em 605 aproximadamente a.C., quando Nabucodonosor subordinou Jeoaquim, que era o rei Jeconias, sobrinho do rei Matanias, que depois teve o nome mudado para Zedequias, que foi o último rei de Judá, e a família real, que foram levados na primeira deportação. Primeira deportação essa, onde foram a nobreza de Judá levada cativa, dentre eles Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O cativeiro assírio de 722 a.C., aproximadamente, faz parte da primeira dispersão, conforme 2 Reis capítulo 17, versículo 23, que mostra quando o último rei de Judá, o último rei de Israel reina, mas depois o povo de Israel, o reino do norte, é levado
cativo e espalhado entre as nações conquistadas pelo Império da Assíria, cuja capital era Nínive. Mesmo com o fim do cativeiro de Judá por meio do decreto de Ciro, rei da Pérsia, em cerca de 538 a.C., conforme segundo livro das Crônicas 36, versículos 20 até o 22, e Esdras, capítulo 1, versículos 1 e 2, a maioria dos judeus jamais retornou à terra de Israel. Teve gente que ficou na Babilônia, já estava com a vida feita, estabilizado, e preferiu continuar por lá. Não foram todos que voltaram, não. Desde então, eles continuaram por toda parte. Nos tempos do Novo Testamento, haviam comunidades judaicas nos grandes centros urbanos no vasto Império Romano. Então, a profecia de Ezequiel se refere a uma diáspora posterior. Por isso que eu falei sobre o cunho escatológico, porque não era uma profecia só para aqueles dias. Era uma profecia num futuro relacionado ao fim dos dias, ou seja, os dias que nós hoje, como igreja, estamos vivendo. Louvado seja o nome do Senhor. É uma profecia que se cumpre nos últimos tempos, quando Deus irá consumar todas as coisas e aí sim restaurar nacionalmente Israel, no aspecto político, e restaurar espiritualmente. Israel já se tornou um Estado, já é um Estado político. Agora falta a restauração espiritual que se dará, aleluia, quando Jesus já voltar com a sua igreja no meio da grande tribulação para resgatar os que irão clamar pelo Messias no Monte das Oliveiras. Conforme a profecia do capítulo 14 do livro de Zacarias. Então a profecia de Ezequiel se refere a uma diáspora posterior, como falei. Seria algo por fim dos tempos. E isso também Deus mostra a Daniel nas visões posteriores ao capítulo 6. A partir do capítulo 7 até o capítulo de número 12, Deus começa a dar uma sequência de visões a Daniel que fala acerca do desenrolar, aleluia, da história, tanto no seu tempo quanto nos últimos dias, em que são os dias que hoje nós estamos vivendo. Esses foram as diásporas, ou seja, as dispersões de Israel, tribo do norte, pelo Império Assírio, em 722 a.C., e o reino do sul, que é o reino de Judá, que foi disperso pela Babilônia em torno de 586 a.C., aproximadamente. Renasce Israel, subtópico 2, do tópico 2. O retorno dos judeus a que se refere a profecia diz respeito à segunda diáspora anunciada de antemão pelo Senhor Jesus, conforme Lucas 21, versículo 24. Essa dispersão judaica durou mais de 1.800 anos, quando o templo foi derribado, no ano 70, que os discípulos começaram a mostrar para Jesus a suntuosidade do templo, e Jesus falou: em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada nesse templo. E começou a falar acerca da diáspora futura que viria sobre os judeus, que de fato aconteceu quando o general Tito demoliu o templo de Herodes e o povo foi disperso entre as nações. Que agora, em 1948 aproximadamente, foi restituída a terra de Israel, restabelecida como Estado, ou seja, como país independente. Então nós vemos aqui, por 1947, perdão, fazendo uma correção, que eu errei um espaço de um ano. Eu adiantei um ano, é 1947. Aqui, Essa dispersão judaica durou mais de 1.800, isso é um dado histórico, tá, irmãos? Isso aconteceu realmente. Com a Bíblia nós sabemos que ela contém dados históricos. Isso aqui
Aconteceu agora recentemente em 1947. Por ocasião da destruição de Jerusalém pelos romanos, e foi concluída com a fundação do Estado de Israel. Está aqui precisamente a data, dia 27 de novembro de 1947. Foi quando a primeira etapa da visão do vale de ossos secos se cumpre, quando Ezequiel profetiza e os ossos que estavam espalhados começam a se juntar osso a osso. Aí vem os tendões, vem os músculos, vem a carne, vem a pele, e aqueles ossos que estavam sequíssimos e espalhados pela face do vale começam a tomar a sua forma e organização original, que é Israel voltando a ser um país independente para a glória de Deus. Então nós vemos na história uma comprovação histórica que quando Deus fala que vai restaurar, irmão, ele restaura. Amém? O Estado de Israel está lá para provar que quando Deus fala, ele não volta atrás da sua palavra. Então, se você está vivendo uma diáspora, se você está descaracterizado, se você perdeu a sua identidade original, se você perdeu a sua forma original, não te preocupa, Deus ele vai te restaurar. Vai juntar osso a osso, vai botar tendão, vai botar músculo, vai colocar carne, vai colocar pele e vai fazer com que você retorne à sua forma original. Aleluia. É profecia em aplicação pessoal para a tua vida nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Na primeira Assembleia Geral das Nações Unidas, presidida pelo brasileiro Oswaldo Aranha, quando foi pronunciada por grande maioria de votos, 33 contra 14, a favor da partilha da Palestina com 10 abstenções, estavam criadas as bases legais para o estabelecimento do Estado de Israel. O dia 14 de maio, está aqui, ó. Em 1947 foi feita a votação. E em 1948, mais precisamente, dia 14 de maio, foi oficializado. Então não errei, perdão, não errei na data. Eu apenas coloquei aqui a Assembleia Geral que teve em 1947, dia 27 de novembro, quando foi feita a votação, e dia 14 de maio de 1948 foi a data da publicação do primeiro diário oficial do país, o dia em que as tropas britânicas deixaram o país e Ben-Gurion, o primeiro chefe de Estado como ministro de Israel, assumiu o governo do país. Desde então, Israel se torna uma nação soberana. O que é uma nação soberana? Uma nação que anda com seus próprios pés. Então quero te dizer nessa noite, eu estou sentindo a unção de Deus aqui nesse lugar. Eu quero te dizer nessa noite, aleluia, Deus ele vai te levantar dessa dispersão. Deus vai fazer com que você ande com teus próprios pés. Vai te restaurar a dignidade diante da sua presença. Desde que você entenda que a palavra de Deus, ela é viva, eficaz e não volta atrás naquilo que Deus falou. Aleluia. Se Deus falou que ele vai te restaurar, o Estado de Israel está lá como prova de que a palavra de Deus é fiel e ele não volta atrás em todas as suas promessas. Louvado seja o nome do Senhor. Dia 14 de maio de 1948, Israel se torna um Estado independente e soberano para a glória de Deus. Então, irmão, eu entendo nessa noite que não há ponto final quando Deus ele tem o controle da tua história. Deus ele puxa uma vírgula e ele provê um novo começo para aquele que não desiste de caminhar na presença de Deus. Para aquele que entende que Deus, ele continua sendo Deus, independente se o vento está a favor, se o vento está contra, se o céu está nublado, se o céu está ensolarado, se, aleluia, recalabaxedela calabastude cai.
Não importa a circunstância, Deus continua sendo Deus. Amém, amados? Renasce Israel. Primeira fase da visão do Vale de Ossos Secos. Subtópico 3. Restauração nacional. Versículos 6 até o 8. Primeiro, a restauração nacional, isto é, quando todos os ossos se juntaram, ou seja, os que estavam espalhados no meio das nações, voltaram, aleluia, para o seu devido lugar. Se juntaram e formaram os nervos, as carnes recobriram esses ossos, estavam, pois, o corpo pronto. A restauração de Israel em um só dia, e depois das dores de parto, conforme Isaías 66, versículo 8, que é a profecia relacionada a esse dia aqui, 14 de maio de 1948. Uma nação que em um só dia, aleluia, renasceu. Oh, aleluia. Deus é fiel, irmão. Deus é fiel. Essa profecia é geralmente interpretada como o sofrimento do povo judeu no período nazista, que terminou com o renascimento de Israel. A fundação do Estado de Israel é cumprimento da promessa do retorno, conforme Ezequiel 36, 24, 37, 21 e Amós capítulo 9, versículo de número 14 e versículo de número 15. O diabo pode tentar te destruir de todas as formas. Não adianta. Deus, ele vai te restabelecer e te reorganizar para que você retome a tua forma original na presença de Deus. Deus vai te devolver a dignidade. Deus vai te devolver a autoridade. Deus vai te devolver a soberania. Deus vai te restabelecer. Aleluia! E o diabo vai ter que te respeitar. Então, irmão, te mantém de pé na presença de Deus. Porque Deus tem um tempo certo para fazer todas as coisas na tua vida. Assim como chegou o tempo de Israel de voltar a ser um estado, de renascer das cinzas, depois do holocausto promovido pelo período nazista, em que milhares de judeus e tantos outros povos também foram sacrificados, mas está ali, ó, Israel voltou para sua terra. Louvado seja o nome do Senhor. Não como uma nação dividida, mas como um povo unificado para a glória de Deus. Nisso se cumpre o Salmo de número 133. Ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Uma nação unificada, um só povo para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tópico 3. Sobre o milagre do século 20. Testemunho de Deus para o mundo é o subtópico 1. Israel é uma testemunha contínua de Deus sobre a terra. As potências estrangeiras que levaram os filhos de Israel à diáspora, diz o profeta Jeremias, vão desaparecer da terra. E isso se cumpre hoje, conforme Jeremias 30, versículo 11. Mas a promessa garante a existência de Israel até o fim de tudo. Israel está aí. Os ossos secos já reviveram. O corpo foi formado. Mas não havia neles espírito, diz a palavra profética no versículo 8 do capítulo 37, que diz: e olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima. Mas não havia neles o Espírito. Ou seja, restabelecimento político, porém ainda não era a fase do restabelecimento espiritual, que foi a fase seguinte no versículo de número 9. Você vê que passou vários séculos de um versículo para o outro, né, irmão? Você vê que o processo ele é grande. É por isso que você tem que saber esperar o tempo de Deus. Tem coisas que Deus mostra na sequência, mas o espaço de uma visão para outra, muitas das vezes, leva séculos e até mesmo milênios para se cumprir. Mas se cumpre. Porque Deus tem um tempo certo para tudo.
Israel está aí, os olhos já reviveram, tá. É isso que falta hoje em Israel, é a restauração espiritual. É a segunda fase, que é o versículo de número 9, aleluia, do capítulo 37, que é uma profecia para os nossos dias, que são os últimos dias. O estado de Jerusalém entre as nações, subtópico 2. As potências estrangeiras pressionam o governo de Israel sobre o estado de Jerusalém, entre outras coisas. Israel é um estado soberano desde 1948. É uma nação reconhecida pelas Nações Unidas. Depois de mais de 18 séculos de diáspora, mais de 18 séculos, irmão. Glória a Deus. Mas ainda está sob pressão internacional. Jerusalém continua sendo pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem, como anunciou o Senhor Jesus lá em Lucas capítulo 21, versículo de número 24, que ela será pisada até que o tempo dos gentios se completa. Vai chegar um tempo, irmão, que não haverá judeu, não haverá gentil, mas haverá um só povo em Deus, que é o Israel de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, vai chegar um tempo que Deus vai fazer uma só nação. E esses povos estrangeiros vão... Quem não aderir à fé em Deus vai ser cortado da terra. Subtópico 3, a restauração espiritual. Quando o Espírito da graça e de súplica vier sobre os judeus, conforme Zacarias 12, versículo 10, que é quando eles vão começar a clamar na metade da semana, no meio da grande tribulação, 3 anos e meio depois da falsa paz, quando a falsa paz será removida e a grande tribulação propriamente dita vai começar a ter efeito sobre o povo, principalmente sobre Israel, quando o anticristo exigirá adoração exclusiva, Israel renunciará àqueles que achavam que era o Messias, mas na verdade era o anticristo. Aí o pau vai quebrar, irmão. Aí eles vão ter que clamar pelo Messias verdadeiro. Aí quando o Espírito de graça e súplica vai descer sobre eles vão clamar pelo Messias, e o Messias virá com a igreja gloriosa e pisará os seus pés sobre o monte das oliveiras, que se partirá em dois, e no meio se abrirá o vale de escape, para que Israel receba o livramento da parte do Senhor. A palavra profética vislumbra esta promessa. É o que falta no momento em Israel. Devemos amar o povo de Israel e orar pela paz de Jerusalém, como diz o Salmo 122, versículo 6. Bem-aventurados são aqueles que amam Jerusalém. Serão abençoados. Orai pela paz de Jerusalém, diz o salmista. Então nós fazemos parte dessa promessa. E eu entendo por esse ensino dessa noite que Deus ele tem uma restauração para a tua vida. Deus ele vai fazer com que você retome a tua forma e estrutura original. Não sei como, nem em que circunstância você se encontra espalhado, desorganizado, embaraçado ou perdido, não importa. Deus manda te dizer nessa noite, eu posso restaurar. Eu posso restaurar. Mas a palavra de Deus diz que a condição é, segundo o livro das Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Essa é a condição para a restauração prometida por Deus. Conclusão. Nem mesmo as duas diásporas ou dispersões dos judeus e as constantes perseguições promovidas pelos antissemitas puderam neutralizar as promessas divinas.
Israel sobreviveu a todas as intempéries da vida e existe como nação soberana desde 1948. A visão do Vale de Ossos Secos revela a situação dos judeus na diáspora e ao mesmo tempo anuncia de antemão o poder e a misericórdia de Deus em restaurar o seu povo Israel e transformá-lo em uma nação soberana e poderosa no meio da terra. Amém, amados? Então nós aprendemos sobre Ezequiel 37 que não importa o quantas tentativas o adversário empreenda para tentar impedir de Deus fazer o que tem que fazer pelo seu povo. Se Deus falou que vai restaurar, que vai restituir, que vai restabelecer, que vai te levantar de novo, pode o diabo entortar o berço, pode fazer cara feia, pode bater o pé, pode fazer o que ele quiser. Aleluia! Porque a palavra de Deus diz que contra Jacó não vale encantamento, nem contra Israel adivinhação, e naquele dia se dirá de Jacó e de Israel, quão grandes coisas Deus tem feito. Amém? Então, isso servirá para testemunho de obras gloriosas que Deus realizará em teu favor. Amém? É para que você tenha bagagem para testemunhar do que Deus é capaz de fazer em favor daquele que nele espera. Amém? Então, que você possa ficar com esse ensinamento nesta noite, com esta palavra profética sobre a tua vida, de que não existe ponto final para quem confia no nome do Senhor. Quando Marta achava que tinha chegado o ponto final na história da sua família, Jesus chega e diz: Marta, o teu irmão há de ressuscitar. Ela disse: sim, Senhor. Na ressurreição dos justos, Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quem vive e crê, nunca morrerá. Crês tu nisso? Então crê, irmão. Porque é a nossa fé que nos leva a superar todos os embates da vida e entender que não há ponto final para aquele que dá continuidade à vida, sendo Ele mesmo a ressurreição e a vida. Que Deus te abençoe. E na próxima terça-feira, que vem agora, no culto de avivamento e ensino, estaremos ministrando a 11ª lição, já a antepenúltima lição do segundo trimestre de 2022, cujo tema será a visão do templo e o milênio. Abordaremos o capítulo de número 40 de Ezequiel. Amém? A visão do templo e o milênio. Hoje nós abordamos, aleluia, a restauração nacional e espiritual de Israel. Que Deus te abençoe e assim eu agradeço, aleluia, a oportunidade. Vamos orar e agradecer ao Senhor. Pai, eu te agradeço nesta noite. Abençoa o teu povo, Senhor, que nos acompanha pelas redes sociais e os demais que têm se apresentado, Senhor, pessoalmente aqui para adorar o Senhor. Abençoa que esse ensinamento sirva para reavivar, Senhor, a fé e a esperança do teu povo, fazendo-os entender que quando tu fala, tu cumpre. Pois a tua palavra diz: diria e não faria, falaria e não confirmaria, porque Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Portanto, seja com todos, ó Deus, que a tua mão alcance, dando saúde, dando paz, dando prosperidade, e que o Senhor possa levantar o teu povo com autoridade sobre a terra, para que o teu nome, Senhor, por meio deles, venha a ser glorificado. Assim eu oro e te agradeço, em o nome do Senhor Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos hoje e para sempre. Amém. E graças a Deus. Assim eu agradeço ao Senhor por esta oportunidade nesta noite. E que Deus te abençoe, em nome de Jesus.